Olá, bom dia. Começando mais uma aula do primeiro ano. Sou a professora Luidiana Gonçalves. Bom, esse assunto desta semana vai ser sobre a modernização da agricultura. É o capítulo 13 do livro do primeiro ano. Livro didático que vocês utilizam. Então, o que é a modernização da agricultura? A modernização da agricultura consistiu no desenvolvimento e na aplicação de novas tecnologias à atividade agrícola. Então, que atividades foram essas? Que novas tecnologias foram essas? A exemplo, tá, dessas novas tecnologias é o geoprocessamento e a agricultura de precisão, tá? O geoprocessamento, ele vai tratar sobre as tecnologias que foram empregadas na elaboração de mapas de produção dos produtores rurais. Tá? Então, os produtores rurais, eles começaram a ter o suporte, tá? A ajuda do mapeamento e dessas novas tecnologias. Esse processo de transformação da prática agrícola, por influência do modelo industrial, teve início lá no século XIX. Quais foram os países que, primeiramente, houve uma modernização da agricultura? Os Estados Unidos, na Europa e no Japão. Então, a modernização da agricultura no Brasil começou primeiramente com a Revolução Verde. Então, com o apoio do Estado, a partir da década de 1960, foram adotadas no Brasil várias práticas modernas, como o uso de defensivos em grande escala, dos fertilizantes, que são muito polêmicos, tá? E de máquinas agrícolas, tá? Então, como foi que começou essa Revolução Verde? A Revolução Verde começou com as novas, lá depois da Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Então, houve o que? As inovações químicas e tecnológicas, tá? Obtidas durante a guerra, integraram um pacote verde, tá? A primeiro momento, essa Revolução Verde, tá? Foi para utilizar essas novas técnicas, tá? Com o uso de fertilizantes, tá? A fim de ter uma maior produção agrícola, tá? Tanto lá nos países onde começou essa Revolução Verde, como a exemplo dos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto no Brasil. Foi a fim de uma maior produção na agricultura. Então, com o intuito de amenizar os impactos, tá, da fome, diminuir a fome no planeta. Só que essa Revolução Verde, tá, no momento e depois, tá bom, a priori, agora no momento, tanto no Brasil quanto lá fora, tá, serviu para aumentar a produção agrícola, mas não amenizou o problema da fome no mundo, tá? Então, esse crédito rural do pacote tecnológico da Revolução Verde na agricultura no Brasil serviu para aumentar a produção, mas não diminuiu a fome. Então, já na década de 1970, a agricultura brasileira atingiu alto grau de crescimento na década, tá? Nessa década, com a Embrapa, tá? Que é uma empresa vinculada ao governo federal, que desenvolve e implementa essas inovações. Algumas características, como as descritas a seguir, marcaram esse processo. Que características foram essas? Tá? Houve uma expansão agrícola, por exemplo, foram aumentadas áreas de produtos ligados à transformação industrial, como, por exemplo, a soja, tá? a madeira, a cana e a laranja. A soja é um produto que foi adaptado, tá, ao solo brasileiro. Então, um exemplo, tá, de cultura é a soja,
que utiliza esses avanços tecnológicos, tá? A ciência a seu favor, tá? Então, toda a soja produzida no Brasil, tá? Ela é voltada para o mercado externo, tá? Então, é o exemplo dessa expansão agrícola no Brasil, tá? Lá na década de 70. Houve também um alto grau de integração. Então, esse alto grau de integração vai tratar da modernização com os setores industriais, tanto no setor que processa os produtos agrícolas, tá, as agroindustriais, quanto nos que produzem insumos e máquinas para a agricultura. Então, esse alto grau de integração, essa integração, tá? Agroindustriais, vai tratar dos maquinários, dos tratores, tá? Toda a tecnologia voltada para a agricultura. Houve também, tá? A pesquisa científica e de inovação, a que vai tratar do avanço científico, o avanço das ciências voltadas para a agricultura. Essa pesquisa científica e de inovação possibilitou a criação de novas espécies adaptadas às condições brasileiras. Um exemplo que eu já citei aqui na expansão agrícola foi a soja. Então, tem algumas culturas que, graças a essa pesquisa científica, essa inovação, foram adaptadas ao solo brasileiro. Outro exemplo é a pecuária com o uso de inseminação artificial, que permite obter gado de melhor qualidade, tá? Então, toda essa pesquisa científica e de inovação, tá, contribuiu, tá, na década de 70 para o avanço da agricultura brasileira. Então, essa modernização da agricultura no Brasil vai se tratar justamente dessas características, né? Expansão agrícola, alto grau de integração e pesquisa científica e de inovação. Perdão, alto grau de integração. Já as relações, quais foram as relações de trabalho, tá? Essas relações de trabalho, vou já estar falando ainda, tá? Do espaço brasileiro. Então, a atividade agropecuária brasileira nos dias de hoje foi desenvolvida basicamente por. Tá? Então, eu coloquei alguns tipos, tá, de empresas, tá, voltadas lá na agricultura. Então, quais foram os tipos de empresas, tá? Então, tem empresas do tipo patronal, tá? É um segmento altamente produtivo e eficiente. Então, essas empresas patronal, tá? É aquele sistema, tá? Que tem um dono da terra, tá? Tem um patrão, tá? Então, é um segmento altamente produtivo e eficiente, tá? Geralmente, esse tipo de empresa aqui, ele produz para o mercado externo, tá? Produz culturas voltadas para a exportação. Vamos ter também empresas do tipo familiar ou comercial, tá? Essa empresa aqui do tipo familiar já é aquele pequeno ou médio produtor, mas utilizando a mão de obra familiar. Tá? Um grupo de pessoas, tá? Da mesma família, que trabalham na terra, tá? Então, pode ser empresas do tipo familiar ou comercial. Eficiente, também rentável, tá? Temos também os produtos ou camponeses, tá? Que é o produto, tá, dessas empresas. Então, quais são os produtos, tá, nessa relação de trabalho? Então, são aquelas pessoas que moram nas propriedades, tá, que são autossuficientes, mas com baixo rendimento. O que é o autossuficiente? É aquele produtor, tá, camponês, que ele vai ser autossuficiente, tá? Então, ele vai trabalhar, tá, para o seu sustento, tá? Então, essas são as principais atividades, tá? Nessas relações de trabalho, principais atividades agropecuárias brasileiras, tá? Eu estou falando do dia de hoje, tá? Então, são empresas do tipo patronal, empresas do tipo familiar ou comercial, e nós vamos ter os produtos, tá? Dessas relações de trabalho. Então, são produtos ou
camponeses. Os camponeses são aquelas pessoas que trabalham na terra, tá? Aquele pequeno agricultor, tá? Então, ele vai se diferenciar do grande produtor. O grande produtor, tá? Ele produz para o mercado, principalmente externo, voltado para a exportação, tá? Já o camponês, tá? O pequeno ou médio produtor familiar, ele produz, tá? Para o mercado interno, tá? O mercado brasileiro. Então, desse contexto surgem vários tipos de relações de trabalho. Que tipos de relações de trabalho são essas? Tá? Coloquei aqui a escravidão e o colonado. Tá? A escravidão foi lá na época do Brasil colônia. Tá? Então, na época do Brasil colônia, nós tínhamos o trabalho escravo, tá? Que foram as pessoas, tá? Negras trazidas da África, tá? Para trabalhar forçadamente nas lavouras, principalmente de café. Então, ó, esse sistema escravista de escravidão, o trabalhador ele não tinha uma remuneração, tá? Já depois, com o término da escravidão, a partir da assinatura da Lei Áurea, houve, tá, o colonado. Tá? O que é o colonado? São os imigrantes, tá? Principalmente europeus, exemplo agora me fala a memória, principalmente que vieram, tá, em busca de uma nova vida, tá, de uma melhor vida. Então, nós chamamos de colonos. Então, ó, esses trabalhadores aqui, os colonos, que esse sistema de colonato veio substituir a mão de obra escrava, tá? Então, ó, com a industrialização e a modernização da agricultura, o emprego de trabalhadores assalariados predomina no campo. Eles são divididos em, né, trabalhador permanente, trabalhador temporário, temos o sistema de parceria e o sistema de meieiro. O trabalhador permanente é aquele trabalhador que ele tem um contrato, tá? Naquela empresa, naquela unidade agrícola. Ele tem um contrato de trabalho, ele trabalha o ano todo na propriedade agrícola. Já o trabalhador temporário é aquele trabalhador que ele vai ser contratado temporariamente para trabalhar na época de maior demanda, como por exemplo, na época do plantio e na época da colheita. Exemplo que eu coloquei foi o boia fria, que são aqueles trabalhadores temporários que se deslocam de uma cidade para outra, ou de um estado para outro, para trabalhar temporariamente na lavoura de cana-de-açúcar. Então, são os boia-frias. É exemplo de um trabalhador temporário. Já a parceria, tá? O que é essa parceria? É o trabalhador que entrega parte de sua produção ao dono da terra, como pagamento pelo seu uso. Então, esse daqui, o parceiro, ele vai trabalhar na terra, tá? Essa terra ele tem um dono, tá? Essa propriedade. E tudo que ele produz, ele vai dar a metade, tá? Ou parte da sua produção para o dono da terra. Então, nós chamamos de parceria. Já o meieiro, tá? Mais ou menos, tá? Como parceiro, só que diferentemente aqui, ó, o parceiro, ele vai entregar parte do que ele produz. Já o meieiro, ele vai entregar metade do que ele produz para o dono da terra, o dono da propriedade agrícola, tá? Lembrando aqui, ó, que um exemplo de colonos, tá, que vieram substituir a mão de obra escrava no Brasil, foram os italianos, tá? Os italianos, eles substituíram os escravos, tá? E trabalharam nas lavouras de café. Então, é um exemplo de colonos, tá? Vieram, tá? Depois da guerra, tentar uma melhor sobrevivência no Brasil. Aqui são as referências que eu utilizei, que foi o livro didático, tá? De vocês. Bom, esse que nós utilizamos na escola. Então, foi muito bom estar com vocês. Até a próxima.